Bora lá, meu parceiro. Primeiramente, grandezas físicas. Grandezas físicas são fenômenos da física que podem ser medidos, ou seja, tudo que puder ser medido, tiver uma representação numérica para aquilo, é uma grandeza física. Por exemplo, uma distância, uma velocidade, uma altura, um comprimento, um volume, um tempo, tudo isso que tem uma representação numérica é uma grandeza física. E existem dois tipos de grandezas, as vetoriais e as escalares. As vetoriais são aquelas que precisam de informações adicionais, ou seja, mais de uma informação para chegar no resultado final, que é o exemplo a velocidade. Porque para você achar a velocidade, você vai precisar da distância e do tempo, ou seja, já é mais de já é mais de uma grandeza, porque são duas, né? Já é mais de uma grandeza para você chegar na grandeza final. Então, você pode dizer que grandezas vetoriais são um pouco mais complexas. Não é complexo, mas é mais do que as escalares, porque você vai precisar de mais de uma informação. E tem também as grandezas escalares, que são aquelas que apenas um valor é suficiente. Ou seja, se você pegar e medir uma mesa, você vai chegar no resultado final e acabou. Você não vai precisar fazer alguma conta ou ter mais de algum valor para chegar no resultado final, que é o exemplo da distância. Beleza. Para você fazer todo o exercício na física de todo e qualquer conteúdo, existem o Sistema Internacional de Medidas, que é o quê? Para não haver confusão, então eles fizeram uma tabelinha com os valores exatos. Ou seja, tempo vai ser sempre usado em segundo. Podia ser em minutos, podia ser em horas, mas não é em segundo. É a mesma coisa para o comprimento, que vai ser sempre em metros, a massa vai ser sempre em quilos, e velocidade aqui em cima vai ser sempre em metros por segundo. Aqui nessa tabelinha aqui tem outros valores, mas o que você vai precisar saber para fazer essa recuperação é tempo, comprimento e massa. Você tem que lembrar sempre de tomar cuidado com velocidade, porque alguns exercícios eles te dão em km por hora ou em metros por segundo, e você tem que saber que você tem que ou dividir ou multiplicar por 3,6. Então, se você tem 1 km por hora e quer transformar para metros por segundo, você vai e divide por 3,6. E se você tem metros por segundo e quer transformar em km por hora, então você multiplica por 3,6. Aí a gente vai entrar no movimento uniforme, que o movimento uniforme ocorre quando um corpo anda em linha reta a uma velocidade constante. Ou seja, se tem um corpo andando numa linha reta sem alterar a velocidade, por exemplo, se tiver um carro numa linha reta o tempo todo a 10 km por hora, então ele está fazendo um movimento uniforme. O próprio nome já diz, uniforme é uma velocidade só. Dentro do movimento uniforme, você tem que saber achar a distância, a velocidade e o tempo. Tendo em mente que os principais conceitos do movimento uniforme é a distância, a velocidade e o tempo, se você tiver dois desses valores, você sempre vai conseguir achar o terceiro. Então, esse triângulo aqui que eu fiz, ele mostra bastante isso. Por exemplo, se você quiser achar a distância e você tiver a velocidade e o tempo, então é só você multiplicar os dois que você vai achar a distância. E isso se aplica para cada um dos outros valores. Só que você tem que tomar cuidado com esse triângulo aqui, porque, por exemplo, se você olhar aqui o t, ele está usando essa seta aqui e ele está falando que o quê? A distância é dividido pela velocidade. Aqui, a velocidade é a distância dividido pelo tempo. Mas se você reparar bem, esses dois aqui de cima, eles estão dividindo e o de baixo é o único que multiplica. Então, você tem que prestar atenção que a distância vai ser a velocidade vezes o tempo e os outros dois vão ser divididos. Então, um exemplo. Se tem um carro a 10 metros por segundo, e se ele continuar nessa velocidade constante, se ele está andando a 10 metros por segundo, então em 5 segundos ele vai ter andado 50 metros, porque é 10 metros por segundo. Ou seja, você vai pegar esse 10 e vai multiplicar pelo tempo, que vai dar 50 metros e aí vai ser a distância. Então você tem que saber usar esse triângulo aqui, qualquer dúvida você me pergunta. E também tem a aceleração, que vai ser a velocidade dividido pelo tempo. Então, tendo a velocidade e o tempo, você vai achar a aceleração. Aí a gente vai ter uma fórmula que é um pouquinho mais... não é complicada, mas é o que praticamente quase todo exercício da prova vai ter isso daqui. Todo não, mas tipo assim, com certeza vai ter algum exercício com essa fórmula aqui. E ela é ainda básica, você vai ter que decorar ela, que é a fórmula da função horária. Esse S aqui, ele está representando a posição inicial.
Quer dizer, esse S é a posição final, e aí esse segundo S normalmente é representado por um S e um zero. É que eu não consegui colocar o zero pequenininho. Mas ele é a posição inicial. É bem importante saber diferenciar a posição final e a inicial. E aí você vai somar a velocidade, e o V é a velocidade aqui embaixo, e multiplicar pelo tempo. Depois eu vou te passar alguns exercícios, você vê os exercícios e vê se você entende. E você tem que entender também que pode existir valores negativos no movimento uniforme. Então, por exemplo, aqui nessa tabelinha, o referencial é a posição inicial, é onde o carro saiu. Então, imagina que tem um carro aqui, ó, bem nessa linha aqui. Se o carro for para direita, ou seja, no sentido positivo, então a posição final vai ser sempre positiva. Mas ele pode ou dar uma ré ou virar o carro e ir para o sentido esquerdo. E aí vai ser a posição final vai acabar sendo negativa. Você tem que imaginar que é como se fosse aquele gráfico da matemática que tem o eixo y aqui no meio. Que tem um eixo y aqui no meio e aí desse lado aqui vai ser sempre positivo, desse lado vai ser sempre negativo. Mas isso daí você vai achar na fórmula. Você tem que entender que se você chegar a um valor negativo, não está errado. Realmente vai ser aquele valor negativo. Aí Pitágoras é muito básico. A fórmula de Pitágoras é usada para calcular os lados de um triângulo retângulo. Você tem que entender que é usada para calcular só um triângulo, só os lados de um triângulo retângulo. E o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um lado de 90 graus. Então, se você olhar nesse triângulo aqui, ó, esse ladinho aqui vai dar exatamente 90 graus. É uma quina perfeita, né? Então, o triângulo retângulo, você tem que entender que ele tem 3 lados e os lados sem nomes. Os dois lados que fazem parte do ângulo de 90 graus, ou seja, esse lado aqui, que vem para cá e faz parte desse ângulo de 90 graus, se chama cateto e esse aqui também. Normalmente é tipo, por exemplo, aqui, ó, esse lado aqui chama B, esse lado tem a letra A e esse lado tem a letra C. Então, você pode chamar esse aqui de cateto C e esse aqui de cateto B. E tem a hipotenusa. A hipotenusa é a mais importante porque ela sempre está ao lado oposto do ângulo reto. Então, se tem um triângulo aqui com o ângulo reto desse lado, vai ser sempre o oposto, esse aqui é a hipotenusa. Se tivesse um ângulo reto aqui, por exemplo, e o triângulo fizesse isso daqui, ó, então esse lado aqui seria a hipotenusa. Você tem que prestar atenção que é sempre o lado oposto. E qual que é a fórmula? Essa aqui, ó. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Então, esse cateto aqui vai ter um valor, esse aqui também é a hipotenusa, provavelmente você vai ter que encontrar. Então, a hipotenusa ao quadrado é o A aqui, nessa imagem, vai ser o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. E aí tem a lei dos cossenos, que é um pouco mais complicada, não sei nem porque o senhor colocou isso no primeiro trimestre. Mas, enfim, Pitágoras é usado para calcular os lados do triângulo retângulo. Só que a lei do cosseno pode ser usada para calcular os lados de qualquer triângulo, independente se ele esqueci o nome, enfim, independente do ângulo que ele tem e se ele tem alguma especificação. Então, qualquer triângulo pode ser achado os lados usando a lei do cosseno. E aí tem essa fórmula aqui que é um pouco mais complicada, mas é como se fosse uma variação do Pitágoras. É o que? Se você prestar bem atenção, cada lado aqui tem uma letra. Então, o lado de baixo é o A, o da esquerda é o C e esse aqui é o B. Então, a fórmula é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é a mesma coisa que Pitágoras, só que ele tem essa continuação aqui, ó, que é menos 2 vezes B, que é esse lado aqui, vezes C, que é esse lado aqui, vezes o cosseno de A. Então, você pode olhar que aqui tem 3 fórmulas, mas você não tem que usar as 3 fórmulas, vai depender de qual lado você quer descobrir. Então, se, por exemplo, se no exercício tiver o lado A e o lado C e você quiser descobrir o lado B, então você vai usar essa fórmula aqui, ó, que é a segunda, do B ao quadrado. E assim faz para as outras. Então, se você quiser descobrir o A, você vai usar a primeira fórmula, porque é o A ao quadrado aqui no começo. E é o C também, que vai ser o C ao quadrado aqui no começo. O exercício ele vai provavelmente dar o ângulo aqui, e aí você tem que decorar aquela tabelinha lá dos cossenos, para saber o valor do cosseno do ângulo A, do ângulo B e do ângulo C. E é isso, meu patrão. O primeiro trimestre é isso, estuda pra caralho e me pergunta qualquer coisa.